Bom dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia que o Senhor nos concede, é um motivo de alegria e de gratidão, né? Podermos acordar e estar juntos de novo hoje como igreja para estudarmos mais uma lição da Escola Dominical. Você é muito bem-vindo à nossa igreja. Nós somos da Igreja Presbiteriana Betel, né, Escola Dominical da classe de adultos, e nós esperamos que seja uma manhã muito proveitosa, que você possa meditar na palavra do Senhor, nesse privilégio que temos como igreja de estudarmos, de abrirmos a Bíblia e de podermos contemplar em cada detalhe registrado nesse livro tão precioso, a mensagem de Jesus Cristo para as nossas vidas. Vamos orar para iniciarmos a nossa aula? Senhor Jesus, Deus bendito e Pai amado, nós louvamos o Teu nome e te agradecemos, Senhor, porque sabemos em quem temos crido e estamos certos de que o Senhor é Deus poderoso para cuidar das nossas vidas e nos sustentar. Obrigada, Senhor, por essa aula. Obrigada porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de estudar a Tua palavra, de nos aprofundar nos Teus ensinamentos, nos capacitando, Senhor, para vivermos de forma digna do Senhor, nos capacitando a ensinar e nos capacitando, Senhor, a viver com alegria no nosso coração. Muito obrigada, Jesus. Que seja uma manhã abençoada, que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, e nos encha, Senhor, da Tua santa presença, do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus nós te oramos, ó Deus. Amém. Bom, hoje a gente vai estudar a lição 7, né, a lição que foi preparada hoje para você. Se você tem a sua revista, abra a sua revista, abra a sua Bíblia também, porque nós vamos fazer a leitura do texto bíblico. É muito importante que a gente entenda que todos os detalhes da aula estão baseados no texto bíblico. Então, eu vou pedir para o Chiquinho começar a projetar aí os slides. Então, hoje a gente tem a lição 7. O nome da lição é Felipe, o Evangelista. Né? Quem é Felipe? Felipe, ele está citado lá no capítulo 6, quando os 7 diáconos são escolhidos, e ele está lá listado junto com Estevão. A gente teve uma lição na semana passada com Maristela, né, sobre Estevão, e hoje a gente vai aprender um pouco sobre a vida desse homem, Felipe, que foi chamado o evangelista. Vamos lá, então. Bom, o alvo da nossa lição, né? Toda vez a gente gosta de apresentar qual é a proposta, né? Qual é o objetivo da nossa lição, porque a gente entende que tudo que a gente está ensinando tem que alcançar um determinado propósito e um objetivo. E a gente aproveita sempre esse destaque da revista para poder pensar um pouquinho a respeito do que está sendo apresentado, né, na revista como proposta de conteúdo para nossa meditação.
Então, a gente tem 3 objetivos aqui propostos na lição 7. Saber, né, estar ciente do objetivo da vida do cristão, anunciar o evangelho. Então, quando a gente estiver meditando na vida de Filipe e identificando as características desse evangelista, a gente também precisa estar ciente de que isso também é um objetivo da nossa vida, o anúncio do evangelho de Jesus Cristo. Atentar para a triste realidade dos que não têm Jesus como Salvador. Então, se por um lado a gente precisa perceber, desculpe, irmãos, vocês sabem que eu estou com Covid, né? Então, talvez durante a aula eu tussa algumas vezes, tá? Bom, se por um lado a gente precisa estar ciente de que nós temos como objetivo anunciar o evangelho, por outro lado, a gente precisa lembrar da realidade daqueles que não têm Jesus como Salvador, e que é uma triste realidade. Quem não tem Jesus como Senhor está destinado à perdição. Por isso ele precisa ser alcançado. Por isso as boas novas do Evangelho precisam chegar até ele. E nós precisamos ter um olhar sensível para esse grupo de pessoas que muitas vezes estão tão próximos a nós e a gente não se dá conta dessa necessidade e dessa importância. Viver, né, um outro objetivo é viver diariamente com o firme propósito de levar as boas novas a todos. Então, nós precisamos entender que nós temos essa missão, nós precisamos estar sensíveis àqueles que não conhecem Jesus como Salvador e viver, né, a partir daí, viver diariamente com esse propósito, crendo que o Senhor é Deus maravilhoso, que nos capacita e que nos instrui à pregação do Evangelho. Eu destaquei, queridos, essas 6 situações aqui de vida, né? Medo, incerteza, sofrimento, dor, luto, perseguição. Esses sentimentos, eles estavam muito presentes na vida da igreja primitiva, né? A gente vai ver nesse capítulo 8 que as pessoas certamente estavam envolvidas com esses sentimentos, eles estavam provavelmente tomando conta do coração delas. E pensando no mundo hoje, né, na forma, no tempo em que a gente está vivendo, a gente também pode pensar em todas essas características, né, que a gente também pode estar vivendo hoje, o medo, essa incerteza, né, quando que acaba a pandemia, quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas têm tido dor, quanto luto presente, né, na vida de tantas famílias, e a perseguição, que apesar de não ser algo explícito hoje, né, nas nossas vidas aqui como brasileiros, mas a gente sabe que ela é presente na vida de muitos irmãos nossos. Então, olhar para cada um desses sentimentos é pensar que é preciso haver uma esperança no coração das pessoas. E que essa esperança, queridos, ela só vem através de Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo é capaz de transformar esses sentimentos e trazer renovo e alegria para o coração das pessoas. O nosso texto básico da lição, vai estar todo no capítulo de Atos 8. Então, abra sua Bíblia, já deixa ela aberta, para a gente poder caminhar, né, ao longo desses versículos maravilhosos. É um texto belíssimo e a gente vai estar lendo junto com você, e é importante que você possa, inclusive, grifar algumas coisas na sua Bíblia. Não sei se você tem esse hábito, eu tenho, e é um hábito que eu considero muito bom, porque às vezes eu volto a alguns momentos, né, em que Deus falou de forma, às vezes, muito especial ao meu coração com aquele texto. E o nosso versículo-chave, ele está em Atos 8, 4. Diz assim: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. A gente vai ver como que a igreja vai se dispersar por conta da perseguição. Mas esse versículo, ele diz para a gente o que aquelas pessoas começaram a fazer a partir da perseguição.
apesar de todo o sofrimento, apesar da luta, apesar do luto, da dor e da perseguição, o que eles estavam vivenciando naquele momento era a propagação do Evangelho de Jesus Cristo. E aí a gente começa, né, na introdução da revista, quando a gente encerra no capítulo 7, né, que foi trabalhado na semana passada pela Maristela, com a questão, né, do discurso e a morte de Estevão. A gente viu, né, que ele foi apedrejado, né, uma morte muito sofrida. Eu imagino que ele tenha sofrido bastante. E a gente encerrou, né, no capítulo 7 com a morte de Estevão, né? E após essa morte, a gente vê que se inicia uma grande perseguição em Jerusalém. E é essa perseguição que impulsiona os discípulos a propagar o Evangelho. E aí, os 2 primeiros versículos do texto dizem assim, olha, abre lá em Atos 8, 1 e 2. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Irmãos, quando a gente olha para essa situação em que alguns homens piedosos ainda têm a coragem de pegar o corpo, né, de Estevão e sepultar e fazer lamentação por ele, a gente vê muita coragem na vida desses homens piedosos. Porque, na verdade, o Sinédrio, ele tinha iniciado de forma muito acirrada e muito agressiva e violenta essa perseguição. Especialmente porque eles agora tinham percebido que, diferente do que tinha acontecido com os apóstolos, lembra? Quando os apóstolos foram presos e de forma milagrosa eles foram libertos da prisão. Nós estudamos isso há, acho que 3 domingos atrás. E aí agora, com o apedrejamento de Estevão, esses homens, né, os poderosos religiosos da época, eles não conseguiram identificar nenhuma ação sobrenatural naquela morte. E provavelmente isso deu a eles um encorajamento ainda maior para permanecer na atitude de perseguição que eles estavam dispostos a realizar, porque eles já tinham dado várias ordens aos apóstolos e aos discípulos de Jesus de que eles não pregassem aquele evangelho, né? Era uma afronta ao Sinédrio que aqueles homens continuassem pregando o evangelho. Mas essa ordem vinda de homens não cala a igreja. E apesar dessa tragédia, apesar de toda essa situação que envolveu a morte de Estevão, né, que era um homem cheio de temor, cheio de fé, um homem cheio do Espírito Santo, apesar da morte dele ter causado tanto impacto àquela comunidade, isso, na verdade, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, isso estava na agenda de Deus. Era o propósito de Deus que dessa forma acontecesse, para que a igreja caminhasse em outras direções e aí sim o evangelho começasse a ser conhecido em outras regiões. Eu coloquei aqui um mapa, não sei se você consegue visualizar bem, um mapa dessa região, né? A Maristela, numa aula passada, quando a gente estava estudando o livro de João, e ela falou da mulher samaritana, ela também apresentou esse mapa, né? E a gente pode identificar aqui a região de Samaria, né? Era uma cidade, mas também uma região com várias localizações, várias cidades próximas, né? Dessa região, e é para onde as pessoas que fogem da perseguição começam a se deslocar. Então, elas saem de Jerusalém e vão na direção da Judéia, né, que está para baixo, e na direção de Samaria, que está para o norte. Tá? Só a título de ilustração para vocês entenderem, né, o espaço geográfico que começaria a ser alcançado pelo povo judeu. Mas para a gente entender esses bastidores, né,
o que realmente aquela cidade representava, a gente precisa lembrar que entre os judeus e os samaritanos havia, queridos, uma hostilidade histórica que datava mais de 1000 anos, né? Era um povo que tinha um cisma, um racha, uma divisão. Eles realmente não se davam, era um povo que era inimigo, né? Eles não se consideravam irmãos. E a gente pode estudar, né? Quem quiser depois, eu deixei registrado aqui, lá em 1 Reis 12, de 1 a 20, vocês vão poder identificar com mais detalhes como é que começa, né, essa divisão entre eles. Mas só para a gente poder registrar o que tinha acontecido, né, com o povo de Samaria para causar tanto afastamento, né, tanto isolamento do povo judeu, a gente tem o seguinte resumo. Eram 12 tribos, né, vocês sabem, 10 tribos desertaram e fizeram de Samaria sua capital. Então, elas abandonaram Jerusalém como a capital e elas foram formar, né, essas 10 tribos foram se dividiram, né, entre si. E as outras duas, elas permaneceram leais a Jerusalém. Então, a gente tinha um povo, né, o povo judeu, agora dividido. O grupo de 10 segue, né, na direção de Samaria e faz dessa cidade a sua capital, e as outras duas permanecem em Jerusalém. E as coisas, né, como continuam acontecendo, né, a gente sabe que o povo passou por muitas perseguições, o povo judeu, né, teve muitos reis que eram reis idólatras, reis que não serviam a Deus corretamente. E aí, quando, no ano de 722, a Assíria captura Samaria, e ela vai deportar milhares de seus habitantes, e quando ela vai repovoar essa região, ela traz pessoas de várias nacionalidades. E aí, com isso, a cidade, que já não era uma cidade benquista, já não era uma cidade considerada como judeus puros, eles ainda são, né, as pessoas de outras nacionalidades chegam e vão se misturar àquele povo. E aí, gente, a confusão fica total, né? E aí vira um culto misto, de mistura mesmo, tá? Aquela coisa de vários deuses, de vários altares, né? De queimar incenso para deuses falsos. Por isso, eles eram considerados pelos judeus como um povo herege e não puro. Tá? Eles não eram considerados puros. Os judeus tinham muito essa coisa, né, da linhagem, né, da pureza sanguínea, de origem. E aí a gente vai observar que havia muita hostilidade entre esse povo. E aí, por que a gente está falando isso? Para vocês entenderem que é para essa região que as pessoas são dispersas. E elas vão ter que habitar nesse lugar. E aí, Filipe, né, evangeliza a cidade. Ele chega a essa cidade numa região que era profundamente discriminada. Então, a gente pode pensar hoje, queridos, né, em lugares e em pessoas que também são discriminadas. E olha como é que Deus é tremendo, né? E como que Deus vai quebrando os paradigmas estabelecidos pelo homem. Talvez, em sã consciência, eles jamais pensassem que lá seria o lugar para onde eles iriam e seriam acolhidos. Mas estava nos planos de Deus que isso acontecesse. E eles vão, né, o povo vai para essa região. Porque, na verdade, apesar de ser um povo misturado, né, de culto misto, eles ainda acreditavam no Pentateuco, né? Eles acreditavam nos ensinos desses livros. E eles sabiam que o Messias haveria de chegar. Lá em João 4, 25, né, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, a mulher diz para Jesus assim, olha, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então, nessa fala, a mulher samaritana, ela deixa claro que o povo samaritano, ele tinha o conhecimento de que havia uma profecia de que o Messias chegaria e que resgataria o povo. Eles criam nessa mensagem. E aí a gente vê
que Filipe sabe também disso, né? Que esse povo era um povo que esperava a vinda do Messias. E aí a gente vai começar, né, seguindo com os versículos de 4 a 13. Acompanha comigo. Eu coloquei aqui no slide, mas se você se sentir mais confortável em acompanhar pela sua Bíblia, a gente faz dessa forma, tá? Eu estou usando a NVI. No 4, diz assim: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Então, quando a gente vê Filipe anunciar o evangelho, a gente vê que os ouvidos e os olhos daquela cidade são abertos, porque não só eles estavam ouvindo a palavra, né, de Filipe, que anunciava o Cristo, mas também os sinais prodigiosos estavam acompanhando Filipe, né, de forma milagrosa, ele estava realizando sinais e maravilhas naquela região. Olha o 7, que diz: os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Então a gente vê que Filipe, ele tinha nos seus lábios a palavra de Deus, nos seus lábios ele tinha o evangelho de salvação, o evangelho de Jesus Cristo, e ele também era revestido pelo Espírito Santo, porque a gente sabe que somente através do Espírito Santo sinais e prodígios podem ser realizados. E os apóstolos também eram revestidos pelo Espírito Santo, e a gente vai identificar aqui em Filipe, que era diácono, ele também tinha, né, essa capacitação dada pelo Espírito Santo a ele. E é interessante observar, queridos, que Filipe, que é escolhido, né, como diácono e que tinha o ofício de cuidar das viúvas, né, dos órfãos, e foi por isso que ele tinha sido escolhido, né, lá no capítulo 6, a gente vai ver que ousadia esse homem tinha, né? Uma ousadia vinda de Jesus, queridos. Uma ousadia que preenchia a mente, o coração desse homem e que ele transbordava para aquele povo no anúncio das boas novas do Senhor. E aí a gente vai ver, né, que quando as boas novas chegam, é isso que está registrado aqui no 8 que acontece. Assim, houve grande alegria naquela cidade. E aí a gente vai observar, né, o contraste do medo, o contraste da dor, o contraste da perseguição com a alegria que se instala naquela cidade a partir do anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. E aí eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre isso, sabe, queridos? Como que a alegria precisa estar presente no coração dos servos do Senhor. Nós somos revestidos pelo Espírito Santo. A alegria do Senhor é a nossa força. Uma alegria e uma esperança, uma paz que o mundo não consegue entender. E é por isso que nós precisamos anunciar esse evangelho, porque quando o evangelho de Jesus chega, ele transforma a realidade das pessoas e transforma a realidade dos lugares. Como a gente vê aqui na cidade de Samaria, essa cidade sendo transformada pelo poder do Senhor. No versículo 9, a gente vai ver um homem, né, chamado Simão. O texto diz assim, olha, um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Então a gente vê
essa marca, né, muito evidente dessa região aqui de Samaria, voltada para o misticismo, para o esoterismo. Esse homem, ele na verdade era um mágico, encantador, e as pessoas o admiravam, né, e tinham nele um grande reconhecimento de poder. E a gente vai observar no texto que do mais simples ao mais rico, todos eram encantados com Simão. E a gente observa que até o próprio Simão, né, no versículo 13, o próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. E aí, eu queria que a gente pensasse um pouquinho em relação a esse trecho na situação de Simão. Era um homem cheio de poder, reconhecido e benquisto naquela região, admirado por muitos. Então, imagino que ele se sentisse assim muito envaidecido, muito orgulhoso. Mas ele também é alcançado. O texto diz que ele também foi batizado. E a gente vai perceber que ele observava, maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram feitos por Filipe. Interessante isso, né? Como que, num momento, ele é quem fazia os encantamentos, e agora, como que a atitude de Filipe, né, os sinais que eram operados através de Filipe, encantam aquele mágico, né, Simão. E aí, gente, está uma lição, né, grande para nós, né? Na aplicação da revista, ele traz essa observação. Precisamos amar as pessoas, não importando quem são, e anunciar o evangelho como Jesus, que pregava para as prostitutas, para os leprosos, para os publicanos, figuras marginalizadas na sociedade de seu tempo. E no seu tempo, quais são as figuras que a sociedade rejeita? Hoje, né, no nosso tempo, quais são essas figuras rejeitadas pela sociedade? E o que você e a nossa igreja, né, tem feito por elas? Isso é uma pergunta importante para a gente responder, porque aquele cenário era um cenário de discriminação, era um cenário de um povo completamente excluído, completamente rejeitado, onde as boas novas haviam chegado, e a gente viu no texto, né, como que a alegria tomou conta daquela região. E aí a gente viu também no início da lição, né, nos objetivos, como que o nosso coração precisa estar sensível à necessidade daqueles que não têm Jesus. Esse povo era um povo iludido, era um povo que estava completamente cego com os encantamentos esotéricos desse mago. E às vezes, queridos, a gente vai se deparar com muitas pessoas que também se encantam com outras religiões, parecem pessoas religiosas, parecem pessoas devotas, mas não conhecem a verdade, porque só quem liberta plenamente o coração do homem é Jesus Cristo, queridos. E a gente precisa aprender nessa aplicação de hoje, que nós precisamos romper com as amarras do preconceito e pregar a todas as pessoas, a todo aquele que se aproximar de nós, que nós tivermos oportunidade, nós precisamos proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, assim como Filipe estava fazendo naquela região. O texto vai seguir, e esse trecho, gente, em relação à atitude de Filipe, o que acontece agora, ele não estava destacado na revista, não. Mas eu achei importante a gente fazer a leitura desse trecho para a gente poder ter continuidade, né, em toda a história que está sendo narrada por Lucas no capítulo 8. Porque olha o que acontece. A gente viu que Filipe, né, operava sinais e maravilhas, que toda a cidade se converte, inclusive aquele mágico chamado Simão, o mago, ele também, né, é batizado. E aí os apóstolos, no 14, o texto diz assim, ó, no versículo 14, os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles.
tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Eu queria esclarecer, gente, um ponto aqui, porque esse é um ponto, né, de divergência teológica para alguns. Muitos creem que, ao aceitar Jesus e ao ser batizado, o crente já recebe o Espírito Santo. Outros vão acreditar, né, outras linhas, principalmente os pentecostais, de que é preciso haver um momento específico de imposição de mãos para que a pessoa receba o Espírito Santo. Nós, presbiterianos, nós cremos que recebemos o Espírito Santo assim que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador e nós somos batizados. Nós temos a presença do Espírito Santo em nós. E aí muitos comentaristas vão considerar que essa situação aqui, narrada no versículo 17, é um evento atípico, tá? Que acontece, mas que não é dessa forma que normalmente acontece. Mas eles entendem que era uma marca importante para a cidade de Samaria, para que aquela característica, né, de exclusão, de afastamento, de inimizade fosse rompida de vez. E a partir de então, essa região e essa cidade fosse vista agora como uma cidade alcançada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Mas a gente vai continuar, né, com a figura de Simão presente aqui no texto, numa questão muito importante para a gente pensar. No 18, diz assim, olha, vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. E disse, dei-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Lembrando, gente, que esse homem era um homem muito poderoso. Era um homem que provavelmente tinha muitas posses em função da função que ele exercia naquele lugar. E ele acha que era possível comprar o poder de Deus. Queridos, e a gente precisa, né, pensar muito sobre essa atitude. Esse homem estava no meio, né, daquele povo, era um homem que provavelmente tinha um coração que ainda estava muito corrompido e corrompido pelo desejo de poder. E isso precisa estar, né, nos nossos radares de atenção, para que a nossa natureza pecaminosa ela não seja evidenciada, mesmo quando as pessoas conhecem já o Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos observar a nossa conduta diariamente, queridos. Todos os dias, nós precisamos nos colocar diante do Senhor como pecadores, pedir perdão pelos nossos pecados e pedir ao Senhor que nos fortaleça para que essa nossa natureza pecaminosa não aflore em nós e a gente venha cometer erros tão graves como a gente está vendo aqui esse homem, Simão, cometer. Porque aí, gente, Pedro responde para ele no 20, pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? No 21, você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Então, ele é exortado por Pedro diante daquela atitude tão equivocada cometida por ele, que acha que ele pode comprar o poder de Deus para que ele também realizasse sinais e maravilhas. E a gente sabe que não é dessa forma que acontece, né? O Espírito sopra e age aonde ele quer, da forma que ele quer, em quem ele quer, através de quem ele desejar. O Espírito Santo de Deus é livre e ele não está preso à nossa vontade. Por isso, queridos, você que às vezes assiste, né, alguns pastores determinando a ação do Espírito, dando ordens ao Espírito Santo, queridos, isso é um grande engano, isso é um grande pecado, porque nós não podemos controlar
o vento do Espírito. O vento sopra aonde ele quer, da forma que ele quer. Os propósitos são de Deus, porque a gente sabe que a seara é do Senhor. E é Ele quem vai mover todas as coisas para realizar a sua soberana vontade. Nós, queridos, somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. E glórias a Deus por isso. Jesus Cristo nos ensinou a sermos servos. E aquele homem, infelizmente, né, Simão, ele não estava entendendo o propósito do alcance do evangelho na vida das pessoas, que era de servir e não ser servido. Então, o dinheiro não pode comprar a nossa salvação, assim como nenhuma atitude nossa pode comprar a nossa salvação em Jesus Cristo. É pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. E aí Simão, no 24, responde: orem vocês ao Senhor. Quer dizer, ele não tinha nem mais fé para orar, para se arrepender, né? Para que não me aconteça nada do que vocês disseram. E tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Então a gente vai ver que Pedro e João, eles também, né, se unem àquele povo na propagação do evangelho. E a gente identifica aqui, nesse povo, né, sendo estabelecido uma conduta, uma atitude proativa ao evangelismo, né? Como que todas as pessoas eram impactadas, né? E como numa onda, as outras também eram alcançadas, que alcançavam outras e outras, e assim o evangelho de Jesus Cristo era conhecido. E aquela perseguição, né, iniciada ali na morte de Estevão, ela, na verdade, vai resultar num grande evangelismo que a gente tem aqui registrado por Lucas, né, nesse livro de Atos. E aí a gente muda o cenário. Até então, a gente estava com Filipe, né, ali na cidade de Samaria, os apóstolos, né, chegam, Pedro e João, a gente vê toda essa situação envolvendo o mago, e agora a gente vai ter de novo uma ação sobrenatural acontecendo com Filipe. No versículo 26, está dizendo assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá ao sul, para a entrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E é curioso, né? Porque Filipe estava ali no meio de muitas pessoas e agora ele recebe uma ordem para ir para um lugar deserto, né? Uma estrada deserta. E aí ele imediatamente, né, se levantou e partiu. No caminho, ele encontrou um eunuco, um etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então, eu queria só destacar, gente, que esse tesouro de Candace, na verdade, é um título, tá? Um título que é dado à rainha mãe, né? Um título lá que era dos etíopes, e esse homem era um oficial muito importante. Interessante, né? Como que Lucas destaca isso, né? A importância desse oficial, desse homem que provavelmente, né, era um judeu convertido, porque ele estava vindo de Jerusalém para adorar a Deus, e ele estava voltando para casa, e na carruagem ele estava indo, né, fazendo a leitura do profeta Isaías. E a gente continua com o texto. No 30. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? E aí, gente, essa pergunta, ela precisa também mexer com o nosso coração nesse dia. Quantas pessoas não conhecem a palavra de Deus, a verdade do Evangelho,
porque não tem quem explique para ele. Assim como esse homem, apesar de ele estar lendo a Bíblia, muitas pessoas têm acesso à Bíblia, mas elas não compreendem, elas não entendem os detalhes do que está registrado no texto. E elas precisam de pessoas que caminhem com ela, que sentem com elas, para que elas possam compreender essa verdade. E aí, no 32, o eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. A passagem era de Isaías 53, 7 e 8. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então, Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Então, Filipe parte da dúvida, né, apresentada por aquele homem e começa a explicar e a anunciar as verdades do Evangelho. A gente observa, né, na conduta desse homem, que coisa interessante. Ele era um homem poderoso, né, um homem que tinha ali o cuidado dos tesouros, né, do reino, mas mesmo assim era um homem humilde. Interessante como a gente vai fazer de novo um contraste, né, entre a postura do Simão, que queria comprar o poder de Deus, e a gente vai comparar agora com a atitude humilde desse etíope, que era um homem, né, cheio de poderes, encarregado, né, dos tesouros, né, de Candace, mas mesmo assim ele tem a humildade de dizer: você pode me explicar esse texto que eu estou lendo? Eu tenho dúvidas com relação a isso. O profeta está falando de quem? Está falando dele? Está falando de outra pessoa? E aí Filipe começa a explicar, e não só o etíope compreende a mensagem do Evangelho, a vinda do Messias prometido, a vinda de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas ele é batizado. Vamos ler? 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. Então, o etíope estava sendo indagado se ele cria de todo o coração. E aí o eunuco responde, né? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então, Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Gente, que texto lindo, né? Como que de forma sobrenatural o Senhor alcança a vida desse homem etíope e ele tem a sua vida transformada, os seus olhos abertos à verdade do Evangelho, e certamente ele também se torna um multiplicador das boas novas do Evangelho. E comparando, né, o etíope eunuco e a cidade de Samaria, a gente observa que Lucas, ele registra a evangelização de uma pessoa e de um grupo de pessoas que, na verdade, eram amaldiçoados, porque os eunucos, havia sobre eles uma maldição que eles não poderiam entrar no templo. E esse homem agora, ele tem, né, o encontro verdadeiro com o Messias, o encontro verdadeiro com Jesus, e a sua vida agora é uma vida transformada, não há mais maldição sobre ele. Ele tem os seus pecados perdoados e a sua vida transformada pelo amor de Deus, assim como aquela cidade, que era uma cidade desprezada, era uma cidade, né, que não tinha o alcance do Evangelho, era uma cidade considerada impura, uma cidade considerada
herege, e, na verdade, essa cidade também é alcançada pelo poder de Deus e pela transformação que só o Evangelho de Jesus Cristo pode dar. E a gente vê, né, nesse texto, né, quando Deus fala, por mais estranho que pareça, gente, nós devemos obedecer sem questionar. Mas, para isso, a gente precisa estar ligado. Os nossos ouvidos espirituais precisam estar abertos, precisam estar atentos, para que a gente não seja distraído com as coisas do dia a dia da vida e acabe se esquecendo, né, qual é a razão da nossa existência. Nós somos servos de Jesus Cristo e precisamos estar prontos a tempo e fora de tempo para anunciar as boas novas. E assim como Filipe, né, recebe uma instrução do anjo, olha, sai daí e vai para essa outra região, e lá ele prega o evangelho para esse etíope, assim Deus está às vezes falando ao nosso coração. E nós precisamos ouvir, queridos, sem questionar. Por mais diferente que possa parecer, o Senhor está querendo nos usar na obra dele. E aí a gente vai, nesse trecho, observar, né, que Filipe ele encontrou com o etíope, ele anunciou as boas novas a esse homem, ele batizou o etíope e ele foi retirado, né, de novo, né, desse lugar agora também de forma sobrenatural. E aí, nessa evangelização, a gente tem a confirmação, né, de duas orientações de Jesus. Em Mateus 28, 19, Jesus diz aos seus discípulos, olha, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Todas as nações. Samaria, Judéia e até os confins da terra, né? Está em Atos 1:8. Mas receberão poder, é o versículo que está embaixo aí na tela. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E através daquele homem, certamente, o Evangelho de Jesus também chegou a uma outra região da terra, onde o Evangelho do Senhor seria anunciado, né, através desse etíope. E a gente vê quantos textos bíblicos a gente tem com as instruções de Jesus aos discípulos, e que são instruções que não se encerram naquele tempo, mas que precisam também ser aplicadas hoje, queridos. Ao longo desse capítulo 8, a gente vai ver a história, né, desse homem cheio do poder de Deus, que era Filipe, né, que evangeliza aquela região de Samaria, que evangeliza o etíope, e que a gente pode olhar para a vida dele e ter na vida dele um exemplo de servo do Senhor. E viver, né, de forma digna, de forma íntegra, assim como ele viveu, servindo e adorando a Deus. E a gente está, né, caminhando para a conclusão, e a gente vai ver que nesse capítulo 8, né, Lucas, ele reúne dois exemplos de trabalho evangelístico realizados por Filipe, né, entre os samaritanos, que foi uma espécie de evangelização em massa, onde as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, e o outro tipo, né, nós encontramos um exemplo de evangelização pessoal, no qual o discipulador e o discípulo sentam lado a lado com a palavra de Deus aberta. O que a gente aprende, né, com esse texto? A gente aprende que nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor para sermos usados por Ele, para que a palavra de liberdade, a palavra que traz alegria e transformação ao coração do homem, chegue a tantas pessoas carentes que precisam de salvação e cheguem através de nós, queridos. A obra é do Senhor e nós somos os trabalhadores, aqueles que trabalham nessa obra para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Que você olhe para esses dois exemplos, né, que a gente conheceu hoje nesse texto do capítulo 8, ou dessa evangelização em massa, se o Senhor te chamou para isso, para ser um pregador, um evangelista, que fala para muitas pessoas, ou
para realizar também a obra de evangelista na vida ali particular de alguém, podendo sentar lado a lado, ler, explicar, orientar, tirar as dúvidas, ouvir o que a pessoa está duvidosa e querendo conhecer. Que o Senhor possa te usar nesse dia de forma sobrenatural, que você seja capacitado pelo poder do Espírito Santo de Deus para a evangelização, que a Igreja do Senhor, no século 21, mesmo diante de tantas lutas, assim como aquela igreja primitiva estava vivendo lutas, ela não se calou e não foi parada pelas provações, que hoje também a Igreja de Jesus Cristo não seja parada pelas lutas e provações, mas que a nossa vida seja uma vida que honre, louve e glorifique o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um domingo abençoado, que a sua família seja ricamente alcançada pelo amor de Deus e que você seja, assim como Filipe, um exemplo de evangelização aonde Deus te colocar. Amém, queridos. Um bom dia para você.